No movimento de rotação, a magnitude, a direção e o ponto de aplicação da força exercida é que determina a eficiência dessa força na rotação do objeto, ou que determina a eficiência desse torque. Num brinquedo de gangorra, é melhor empurrar o mais longe possível do pivô, que é o ponto de apoio, e empurrar em uma direção perpendicular à gangorra, perpendicular à superfície da gangorra. Aqui está a ilustração. A gangorra consiste de uma tábua, um ponto de apoio, geralmente localizado no ponto médio, e o peso que deve ser erguido ou abaixado, que se determina por resistência. E do outro lado, no ponto oposto, o esforço que deve ser exercido para produzir esse levantamento ou abaixamento da resistência. Se você empurrar muito próximo do pivô, ou se for em uma direção não perpendicular à gangorra, é mais difícil girar a gangorra em torno do pivô e produzir esse efeito de elevar ou abaixar a resistência. Observe que nos três desenhos a magnitude da força é a mesma. No segundo desenho, a força foi aplicada perpendicularmente, mas a distância da linha de ação da força ao pivô é menor em relação à primeira figura. Na terceira figura, a magnitude da força é a mesma, mas ela não está perpendicular à gangorra, ela faz um determinado ângulo para uma mesma distância ao eixo de rotação, ao ponto de apoio. Você vai ver que é mais eficiente girar quando você está longe do ponto de apoio e exerce uma força perpendicular à gangorra. Vamos estudar o efeito do torque para produzir ou alterar a rotação, estudando isso primeiramente em termos de energia e trabalho. Ao elevar um peso na extremidade A de uma gangorra, exercendo uma força diretamente para baixo no lado oposto da gangorra, no ponto B, é mais eficiente, como nós vimos nos slides anteriores. Elevar o peso a uma distância vertical significa aumentar a energia potencial gravitacional do sistema Terra-peso, em uma quantidade dada pela variação da energia potencial, que por definição é igual ao negativo do trabalho da força-peso. Observe que a força-peso e o deslocamento têm a mesma direção em sentidos contrários. Logo, o trabalho da força gravitacional será negativo, de tal forma que a variação da energia potencial desse sistema Terra-peso é igual a mg vezes ΔY. Logo, há um aumento da energia potencial do sistema ao erguer este peso. Esse aumento na energia potencial é devido ao trabalho realizado por você no sistema. Houve um aumento da energia potencial do sistema devido ao trabalho de uma força externa. O trabalho da força externa será o produto da força pelo deslocamento para baixo do ponto B, que é ΔYF. O deslocamento do ponto de aplicação da força deslocou-se. Então, o trabalho realizado por você no sistema deve ser igual à variação de energia potencial do sistema Terra-peso, pois a variação da energia cinética é nula. Veja que ele sai do repouso e chega ao repouso. Logo, o trabalho externo, o trabalho realizado pela força externa, é igual ao trabalho realizado pela força gravitacional. Observe que neste exemplo, o deslocamento do ponto de aplicação da força, ΔYF, é igual ao deslocamento do peso que foi erguido no lado oposto. Logo, a força externa será igual à força-peso. A eficiência do torque depende do ponto de aplicação da força ao eixo de rotação. Nós vimos isso a partir de uma análise da energia, do trabalho de uma força externa para erguer um peso. Vimos que o deslocamento do ponto de aplicação da força é igual ao deslocamento do peso que deve ser erguido. Quando isto ocorre, a magnitude da força externa é igual à magnitude da força-peso. Agora, suponha que você tenha empurrado a meio caminho entre o pivô e a extremidade original, e que esse ponto de aplicação da força desse apenas metade do deslocamento original. Para efetuar a mesma quantidade de trabalho, a força externa que você deve exercer deve ser 2 vezes maior do que antes, porque o trabalho externo deve ser igual ao trabalho da força gravitacional. O trabalho da força gravitacional ainda é o mesmo. É a magnitude do peso vezes a magnitude do deslocamento do peso que deve ser erguido. E uma vez que o ponto de deslocamento da força é a metade do anterior,
a força externa aplicada deve ser 2 vezes maior do que a anterior, para produzir o mesmo trabalho de erguer o peso. Isso significa que quanto mais próximo do pivô você empurrar, maior a força necessária para levantar o peso, porque o deslocamento da força na vertical será menor, e você deve compensar isso com uma força de magnitude maior.